Pronto, pessoal, a gente está discutindo hoje aqui a Bíblia Sagrada com o matemático, teólogo e escritor José Corrêa da Silva e com o historiador Jeová Mendes. Jeová, no bloco passado eu perguntei para você, você estuda há 40 anos a Bíblia, eu perguntei se você acreditava que Jesus Cristo era mesmo Filho de Deus, um homem sagrado. Você respondeu que sim. Eu quero saber agora do Corrêa, né, que tem 20 anos de estudos, que além de ser teólogo, matemático, olhou com uma certa frieza, né, na hora de construir esse livro, porque o matemático ele com certeza. É a exata. Eu quero saber a sua resposta. Com certeza, creio piamente na pessoa augusta de Jesus Cristo, não só, como algumas vezes o Novo Testamento chama de Yeshua ben Miriam, mas também como Yeshua ben Elohim, ou Adonai, que significa meu Senhor, Deus, né? Jesus, além de ser filho de Maria, ele também é filho de Deus, principalmente filho de Deus. E, consequentemente, por exemplo, se você pegar os relatos dos milagres que Jesus fez no Novo Testamento, eles somam 49. E cada milagre daquele é uma coisa interessantíssima. Não tinha como ser como alguns eruditos, né, alguns estudiosos querem que a gente acredite, que fosse uma mágica, fosse uma coisa parecida. Aqueles milagres ali realmente aconteceram. Fazer alguém chegar, não tem que mágica é essa. Foi fato, não foi boato, foi uma coisa realmente provada até cientificamente, né? E eu creio piamente nisso. Eu aceitei a pessoa de Jesus como seguidor dele. Sou a partir desde 85, quando eu comecei realmente a entender que Jesus precisava, aliás, eu precisava de Jesus para, inclusive, aquele assunto que nós estamos conversando agora a respeito de drogas, né? Eu tive algum certo tempo envolvido, mas graças a Deus foi muito rápido, uma coisa muito rápida, mas eu tive auxílio também do alto a respeito. Eu tive que pedir a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, que no hebraico chama-se Ruach HaKodesh, para que ele assumisse a posição de meu consolador, para que eu saísse daquele meio que eu estava. Então a minha vida também é um exemplo de que se eu não tivesse fé em Deus, né, se eu não tivesse fé em Deus, eu não teria passado por muitas coisas que eu passei na minha vida e superei todas elas. Olha só, você estava falando, você acabou de citar os milagres, né? 49 o número desses milagres. Eu quero saber assim, metaforicamente, há algum significado nisso tudo? Ou é prático mesmo? Aconteceu e só é aquilo? Como a gente estava falando aqui, que houve realmente manipulações, né? Isso. Principalmente na hora de formatar o livro, né? Porque esse livro foi formatado. Foram vários outros livros que... Com certeza. Uma compilação de livros para ser esse. Alguns ficaram fora, ou então, teve um motivo. Há uma linha de pensamento, né? Há uma tentativa de racionalizar aquilo. Que é muito complicado. Racionalizar a fé, o cara tem que ser lá. Eu quero saber o seguinte, tem alguma metáfora, alguma coisa que foi colocada sem ter sido, outras que foram tiradas? Em relação aos milagres que eu estou querendo dizer. Houve, na verdade, uma preocupação da igreja, no caso a Igreja Católica Romana, quem poderia falar até muito mais que eu, o Jeová Mendes, que no Concílio de Toulouse, em 1229, a igreja proibiu a leitura da Bíblia pelos leigos. Exatamente por conta disso que você acabou de falar. Porque de repente alguém podia criar algumas inverdades, né, até assenhorear-se, a crescer além do que estava escrito. E foi exatamente por causa disso que, por exemplo, no século III, século IV depois de Cristo, muitos livros apócrifos foram sendo escritos. Coisas absurdas a respeito de Jesus, né? Jesus como criança, o Evangelho da infância de Jesus, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, de Filipe, inclusive foi falado muito no Código da Vinci, de Dan Brown, e coisa que o valha. Mas na verdade, o que nós cremos no Havrit Hadash, que é o Novo Testamento, que as verdades atenuantes ali dos milagres a respeito, na verdade os milagres que Jesus fez, eles foram reais. Entretanto, há um contexto em que está tudo ali. Por exemplo, a respeito da ressurreição de Lázaro, a representatividade que ela dava para nós, inclusive dá para nós hoje, seria a ressurreição do homem de dentro do seu próprio egoísmo, de toda a sua incredulidade, todo o seu pecado, né? E também acho que vale lembrar a ressurreição na crença politeísta, por exemplo, né? O abandono dessa simbologia e a aceitação de Cristo, né? Isso. Que também tem talvez esse significado. Tem essa significação. Você tocou um assunto agora interessante, Jeová vai me ajudar também, você falando do politeísmo. Muitas pessoas acreditam
que a primeira tentativa de religião monoteísta da história deve ter vindo dos descendentes de Abraão, né, da descendência abraâmica. Só que, na verdade, a primeira tentativa de religião monoteísta da história foi feita pelos egípcios, né? Amenótepe IV, que é chamado Akhenaton, foi ele que fez o primeiro tipo de experiência monoteísta da história. Não foram os judeus, não foi o povo de Israel, não foi o povo de Israel. Pois é. E aí, Jeová, fala mais um pouquinho a respeito disso. Com relação à crença, por exemplo, no monoteísmo, convém salientar que quando Deus apareceu a Abraão na Caldeia e disse-lhe que ele deixasse a sua família, os seus parentes, e fosse para uma terra que manava leite e mel, ali a história de Israel prova, e a Bíblia prova, que ali foi a primeira manifestação divina em que Deus se apresentava a Abraão como o Criador de todas as coisas, e o verdadeiro Deus, né, que estava se apresentando a Abraão. Ali era o início do monoteísmo. Por sinal, por exemplo, Abraão viveu 2.000 anos antes do aparecimento de Akhenaton. Portanto, professor, na realidade, o surgimento do monoteísmo foi com Abraão. 20 séculos antes do nascimento de Jesus e 1000 anos antes do aparecimento de Akhenaton. Então, foi exatamente, tanto que existem dois povos que cultuam, duas grandes religiões que cultuam o monoteísmo, que é exatamente o judaísmo, que de lá veio o cristianismo, e o islamismo. A religião de Maomé, a religião do profeta Maomé, criada em 610 depois de Cristo, também se baseia na crença de um único Deus, Alá Deus e Maomé o seu profeta. Daqui a pouco eu queria falar da relação dessas três culturas monoteístas, né? Que hoje chocam, pelo menos durante esse período da história, vamos pegar esses últimos 1000 anos, talvez, ou mais. Com certeza. Há um choque muito grande entre essas três culturas monoteístas. Aí eu queria que vocês falassem da relação, né? Porque partem do mesmo princípio. De um tronco etnológico. Aí, meu Deus do céu, né? Pra que isso tudo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha num documentário chamado Bíblia, a História de Deus. Primeira parte, vamos lá. Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, escura e coberta de águas. O Espírito de Deus flutuava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E ela apareceu. Deus viu que a luz era boa. Ele separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A tarde e a manhã foram o primeiro dia. E Deus disse: que haja um grande espaço entre as águas debaixo do céu e as de cima. E ele chamou o espaço de céu. A tarde e a manhã foram o segundo dia. Deus disse: que as águas debaixo do céu se juntem em um lugar e que haja um espaço seco. Ele chamou um lugar seco de terra e chamou de mares o ajuntamento de águas. Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza ervas, plantas e árvores frutíferas. E isso aconteceu. E Deus viu que tudo era bom. A noite, a tarde e a manhã foram o terceiro dia. Deus disse: que haja luzes no céu para determinarem as estações, os dias e os anos. Deus criou duas grandes luzes, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele criou também as estrelas e as espalhou pelo céu para que iluminassem a terra. Deus viu que isso era bom. A noite e a manhã foram o quarto dia. Deus disse: que as águas fiquem cheias de criaturas vivas e que as aves voem pelo céu. Deus criou grandes animais marinhos e tudo que se move nas águas. Criou peixes e aves e viu que tudo era bom. E os abençoou, dizendo: sejam frutíferos e se reproduzam. E a tarde e a manhã foram o quinto dia. Deus disse: que a terra se encha de criaturas vivas. Então ele criou os animais da terra, o gado e tudo que rasteja, para se reproduzirem. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E o Senhor formou o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas
o sopro da vida.